Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea com relatos de motoristas. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Fala Feliciano e inscritos do seu canal. Eu me chamo Samuel, tenho 40 anos e vou contar relatos que aconteceram comigo quando eu iniciei trabalhando de motorista de Uber. Quase toda a minha vida eu trabalhei como vendedor, mas eu passei uma época muito difícil na minha vida. Eu sou morador de Campinas, São Paulo. Nessa época, eu e a minha esposa estávamos desempregados. Foi tudo de repente. Ela perdeu o emprego dela, ao qual ela trabalhava há mais de 12 anos, e eu fui demitido da empresa, ao qual eu trabalhava há quase 5 anos. O tempo foi passando, o meu seguro-desemprego acabou, o seguro-desemprego dela também. Começamos a atrasar todas as contas dentro de casa. A minha esposa, quando era mais jovem, trabalhava como manicure e pedicure. Então, ela começou a fazer bicos no condomínio onde nós morávamos. Nós pagamos aluguel e o único bem que nós temos é o nosso carro. Como ele era um carro que se encaixava, eu comecei a trabalhar como motorista na Uber. Há muito tempo atrás eu fazia alguns bicos de motoboy, mas de carro eu nunca havia trabalhado. No começo tudo é diferente, mas eu não tinha muita opção, pois eu procurava emprego e não encontrava. Eu comecei a trabalhar de manhã e ficava trabalhando até umas 18 horas. Eu não passava para trabalhar no horário da noite. Só que quem já correu na parte da noite sabe, em algumas cidades, o melhor horário é o horário da noite. Então eu fiz um teste e comecei a trabalhar das 2 horas da tarde até umas 4 ou 5 horas da manhã. Não tinha acontecido nada comigo durante mais ou menos uns 5 meses que eu estava trabalhando. Eu estava passando em uma praça bem famosa aqui em Campinas. Você tem que fazer um cruzamento e virar à direita. Você para em um semáforo e cai em uma avenida. Essa avenida também é movimentada durante a noite. Foi então que caiu uma corrida, a 5 minutos de onde eu estava. Eu só teria que voltar, 2 ruas estaria onde a pessoa havia passado a localização. Eu até pensei na minha mente que era difícil acontecer corridas assim. Eu fiz o retorno e voltei. Foi então que eu vi. Era um casal que estava aguardando na frente de uma casa. A moça se despediu do rapaz. Foi então que eu estranhei, pois o rapaz veio bem ao lado onde eu estava e falou: "Faz um favor, você leva ela direto para a casa dela. Eu estou te dando R$ 50 de gorjeta." Eu olhei para ele até meio assustado, pois eu pensei que ele iria até me assaltar, do jeito que ele veio. Ele parecia nervoso. Eu disse que não poderia aceitar o dinheiro. E ele insistiu: "Eu estou dando essa gorjeta para você." De momento eu pensei em novamente recusar, mas eu estava precisando para abastecer o carro. Então eu aceitei e prometi para ele que eu a deixaria com toda a segurança na frente da casa dela. Então saímos, só que eu não sei o que aconteceu, que toda hora eu sentia a necessidade de olhar no espelho para ver como aquela moça estava. Ela estava cabisbaixa, olhando para a esquerda. Ela ficava com os olhos fixos, olhando para fora da janela do carro. Eu não sei o que era a sensação que eu sentia, mas era uma sensação tão estranha, mas tão estranha, que parecia que iria acontecer alguma coisa. Foi então que estávamos já nos aproximando do local onde era a parada, que eu deixaria aquela moça. Assim que entramos na rua, parei o carro na frente da casa. Ela olhou para mim e disse: "Você gostou de ficar o caminho inteiro me olhando pelo espelho do carro, moço?" Nossa, eu fiquei totalmente envergonhado e pedi desculpa para ela. Eu disse que não era nada de mal, que eu apenas estava preocupado com ela. Ela abriu a porta do carro, me agradeceu e então ela me disse: "Aproveita esses R$ 50 que ele te deu. E o conserto que você irá fazer ficará mais ou menos o valor de R$ 50. Só que quando eu olhei na direção dela, quando ela me falou isso, eu não olhei pelo espelho do carro, eu virei o pescoço. E eu vi uma coisa que me assustou e que me traz arrepios até hoje. Aquela moça não tinha os olhos normais de uma pessoa.
Os olhos dela eram amarelos, que eu só havia visto aquela tonalidade de cor em filmes de terror. Eu fiquei ali paralisado e ela desceu e foi caminhando, entrou em um beco e sumiu na escuridão. Ela não entrou na casa ao qual era o destino da corrida. Eu fiquei ali por uns 5 minutos respirando e acelerei o carro. Mais ou menos uns 4 minutos escutei o barulho do pneu do carro. O pneu traseiro do carro, ao lado onde ela estava furado. Eu continuei soltando o carro, que era em uma descida, e parei o carro no posto de combustível. Só que quando eu retirei a roda que estava com o pneu furado, eu me assustei. No pneu, uns 4 ou 5 pregos. 2 dos pregos estavam entrelaçados. Foi uma coisa bem estranha, incomum de você achar quando fura um pneu de carro. Eu fiquei parado um tempo ali e liguei para minha esposa e contei tudo o que estava acontecendo. Isso já se passava mais de meia-noite. Então a minha esposa disse que eu deveria parar de correr naquela noite e voltar para casa. No outro dia, quando eu fui levar o pneu do carro para arrumar, vocês não vão acreditar, realmente custou R$ 50. Outra noite também, eu estava trabalhando na área central aqui de Campinas, próximo a um supermercado. E logo pintou uma corrida. Seria uma corrida que eu sairia do bairro onde eu estava e iria 2 bairros próximos. Seria coisa rápida. Então eu estacionei na frente de uma casa. Uma moça saiu lá de dentro, acompanhada por uma senhora. As duas se despediram e a moça entrou chorando dentro do carro. Ela chorava e eu olhava com medo de conversar com ela e falar algo que piorasse mais a situação. Eu apenas perguntei se estava tudo bem com ela e ela disse que sim, que estava sofrendo, mas que estava bem. Daria mais ou menos uns 7 minutos a corrida. A moça continuava chorando. Eu fiz o percurso, parei em frente a uma casa. Foi então que quando eu falei com a moça, olha moça, chegamos, eu reparei que a moça havia desmaiado dentro do meu carro. Nossa, eu pensei, meu Deus, e agora? A moça desmaiada dentro do carro, se chegar alguma autoridade aqui, até eu contar o que aconteceu, ninguém irá acreditar. Então eu desliguei o carro, abri a porta traseira e fiquei chamando, moça, moça, você está bem? E a moça continuava desmaiada. Nossa, cara, é uma sensação muito ruim. Você não sabe o que faz naquele momento. Isso era por volta de umas 8 horas da noite, então tinha pessoas na rua. Eu gritei para um vizinho e perguntei se tinha alguém que poderia ajudar. Ele apenas apontou para a casa onde eu estava, que era o endereço para onde aquela moça havia pedido a corrida. Eu comecei a bater palmas e chamar, gritando na frente da casa, e a casa estava toda escura, e eu não ouvia ninguém. Foi então que eu vi que o portão estava encostado, então eu pensei, ou eu entro e chamo alguém ali, pois ninguém da rua vinha ajudar. Eu dava sinal para as pessoas que saíam lá fora e ninguém vinha me ajudar, e a moça dentro do meu carro desmaiada. Então, eu tive a coragem de empurrar o portão que estava encostado. Eu vi que não tinha cachorro no quintal. Fui até a porta da casa e bati na porta. Eu vi que havia uma janela que estava entreaberta. E eu vi que tinha uma pessoa sentada lá dentro da casa. Então eu fui até a janela, pois dava pé. Eu olhei lá dentro e vi que tinha uma senhora sentada no escuro. Então eu gritei, senhora, pelo amor de Deus, abre a porta. Tem uma moça que mora aqui na casa. Ela está passando mal dentro do carro. Ela desmaiou. Só que aquela pessoa ficou parada dentro da casa sem se mexer, lá sentada no sofá. Eu falei novamente, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não conheço aquela moça. Eu estou com medo de acontecer algo pior com ela. E aquela mulher continuou sentada ali. Então eu voltei para o carro. E logo encostou um homem com um carro preto. Ele perguntou o que estava acontecendo, pois eu estava bem agitado. Eu contei que era motorista, que a moça havia passado mal e desmaiado dentro do carro. Ele estacionou seu carro. Ele foi até a moça e fez os primeiros socorros. Quando ele chegou, a moça já estava quase recobrando a consciência. Meu coração nunca tinha palpitado tanto como naquele dia. Eles chamaram uma ambulância que chegou no local depois de uns 20 minutos. Os socorristas estavam atendendo a moça e retiraram ela de dentro do carro.
e colocaram dentro da ambulância. Eu contei que era motorista. E eu falei então, olha, eu entrei dentro da casa, não tive o que fazer. Então eu bati na porta, eu vi essa senhora sentada lá no sofá. Uma das vizinhas que estava próxima onde eu estava falando com o rapaz perguntou, você viu quem? Como é que é? Quem que você viu dentro da casa? Então eu falei, era uma senhora. Quando eu olhei dentro da casa, eu vi que ela estava sentada lá no sofá, parada e não se mexia. Então essa mulher falou, olha moço, isso que você está falando aí é meio que impossível. Nessa casa moravam somente essa moça que passou mal e a avó dela. A avó dela faleceu há uma semana atrás. Essa moça havia ido passar uns dias na casa da tia dela. É impossível você ter visto alguém dentro da casa. Como era essa mulher? Então eu descrevi. Era uma senhora idosa, branca, com cabelos grisalhos. Dava para ver que ela estava usando um tipo de vestido e sentada no sofá. Essa mulher tornou a falar. Moço, para com isso, não brinca com isso. Você viu essa mulher mesmo? Então eu disse que eu vi. Vi sim essa mulher lá dentro. Eu juro que eu vi. Falei isso para ela, para o socorrista. Foi então que o socorrista entrou dentro do quintal, bateu na porta, foi até a janela e olhou a janela entreaberta. Ele disse que não viu ninguém dentro da casa e que o sofá estava vazio. Ele deu a volta no quintal e nada. Realmente não havia ninguém dentro da casa. Mas eu vi aquela mulher sentada ali, no sofá, parada sem reação. A moça foi encaminhada para o hospital na ambulância. E eu deixei o meu número para essa vizinha para que entregasse para ela quando a visse. Pois eu fiquei preocupado se ela estaria bem. Eu fui embora. Quando eu cheguei em casa e contei para minha esposa, ela também se espantou. Se passaram 2 dias e uma pessoa me ligou. Eu atendi e era essa moça que havia passado mal. Ela agradeceu, pois eu ajudei muito. Pois ela estava fraca e não estava se alimentando, pois estava muito triste com o luto da avó dela. Ela me perguntou se realmente eu vi uma mulher dentro da casa. Eu disse que sim e descrevi como era aquela mulher. Ela então começou a chorar no telefone, pois realmente pela descrição eu havia visto a avó dela já falecida. Ela agradeceu, se despediu e desligou. Naquele mesmo momento eu fiz uma oração e pedi para Deus que aquela senhora descansasse. Eu não sei se era aquela senhora que estava na casa, se era a avó daquela moça. Eu só sei que naquela noite que aquela moça passou mal durante a corrida, eu devo ter visto ou um fantasma, ou um espírito, ou alguma coisa. O que será que era aquela mulher? Deixe um comentário aí no vídeo do Feliciano dizendo o que é, pois até agora eu não sei dizer o que era. Muito obrigado, Feliciano, por abrir um espaço aqui no seu canal para que eu contasse meus relatos. Esses relatos são apenas alguns que aconteceram comigo. Agradeço a todos, tenham uma boa noite, que Deus abençoe. Boa noite, Feliciano, boa noite, ouvintes do canal. Sou eu de novo, a Silvia. Então, o que eu vou contar aqui foi a minha tia que me contou. Eu sou aqui de Vila Isabel, né, aqui do Rio de Janeiro. Então, aí quando foi em 2011, eu fui para Belém, né, pro Pará, uma cidadezinha chamada Santarém. Fui para casa da minha tia Mocinha, e ela era também muito contadora de causos. Ela já é falecida, né? Mas ela era muito contadora, assim, das coisas. Ela tinha uma sensitividade muito grande, né, minha tia? E eu adorava ela, era a minha segunda avó. Então, cheguei lá, e ela me contando várias coisas. Ela me contou 2 relatos. Um eu vou contar agora. Ela me contou que o meu tio, o marido dela, meu tio Sandoval, tinha um ponto de táxi lá na cidade de Santarém, só não lembro o bairro. Eu sei que ele trabalhava lá à noite. Ele só chegava em casa de manhã. Ia com o carro dele, ele fazia corrida, né? Ficava ali, aparecia passageiro, e aí ele ia fazer as corridas dele, era a noite toda. Ele trabalhava assim, era um ponto que ele tinha lá.
Aí ela conta que uma noite o meu tio chegou em casa, escutou o barulho do carro dele de longe, vindo numa velocidade terrível. A velocidade que ele vinha no carro. Ele chegou a frear quase em cima da casa. E aí ele chamou por ela, bem alto. Ela levantou, correu, abriu a porta, ele entrou. E aí ela fez uma garapa de açúcar e foi perguntar a ele o que houve. E ele sem poder falar, que ele estava muito nervoso. E aí ela contando para mim que no dia seguinte, ela deixou ele dormir, né? Ela agoniada para saber o que era, o que tinha acontecido. E aí no outro dia de manhã, né, que ele levantou, ele sentou-se na mesa e ela perguntou, né? Conte, homem, o que foi que aconteceu? Aí foi que ele foi e contou para ela. Ele disse que estava lá no ponto de táxi, tinha outros táxis lá, né, amigos dele, né, pessoas que trabalhavam igual a ele, e aí estava chovendo, deu aquela chuvinha fina, e aí eles resolveram ir embora, ficou só meu tio lá no ponto de táxi. Aí deu umas horas, não aparecia passageiro, aí ele resolveu vir para casa. Isso ele contando para ela, né? Aí ele disse que pegou o carro e lá e vem. Vem por uma estrada de terra. Era um estradão de terra, assim. Mato de um lado, mato do outro, até chegar no bairro que ele morava lá, né? Aí a minha tia disse que, ele contando para ela, que disse que quando entrou nesse estradão de terra, que deu uma curva, né? Ele viu um cavalo vindo na direção, correndo. O cavalo vinha correndo e ele viu pelo retrovisor do carro aquele cavalo vindo na direção dele, né, na mesma estrada que ele estava. E ele olhava para o cavalo e não via cabeça, mas também não via clarão, como o povo fala, né? Ele só viu que não havia a cabeça do cavalo, via só o tronco da cabeça do cavalo. E aí ele começou a se assombrar, ficou assombrado. E aquilo vinha numa velocidade, ele acelerou o carro. Foi como ele virou o carro e ele disse que corria tanto, e pedindo a Deus, né, chegar em casa. Foi como ele chegou naquela velocidade toda. E aí ele disse: mocinha, eu nunca mais venho para casa de madrugada. Eu sei o que foi que eu vi, mocinha. Ele contando para minha tia, né? Então é um relato e ela contando assim com uma certeza muito grande, né? Do que o meu tio passou nessa noite, nessa madrugada. Ela conta que ele chegou, eram umas 3:30 da manhã, nesse carro. E esse é o meu relato, gente. Eu acredito nas histórias da minha tia, porque ela era uma mulher muito séria. Ela jamais ia contar uma coisa, né? Ela era muito sensitiva também, muito devota de Nossa Senhora de Nazaré. Então esse é um relato verdadeiro mesmo. Ela me contou, tá? Então, gente, valeu, boa noite para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Bom dia, Feliciano. Bom dia a todos os inscritos do canal. Meu nome é Renata, eu vou contar mais um relato. E esse relato aconteceu com um motorista de ônibus que eu trabalhei. Por muito pouco tempo eu trabalhei como cobradora de ônibus aqui em São Paulo, mas eu conheci vários motoristas com várias experiências sobrenaturais. Só que muitos não gostavam de compartilhar, mas esse senhor que eu trabalhei me contou. Não vou dizer o nome dele, mas é um senhor que já tinha 40 anos de profissão. Um homem muito religioso, muito sério, eu adorava trabalhar com ele. Muito respeitador, os passageiros adoravam ele. E ele me contou ele me contou quando a gente estava recolhendo o carro para a garagem, que a gente tinha feito a última viagem, né, do dia. E as luzes do ônibus, né, do carro, estavam piscando muito lá no fundo.
E como eram aqueles ônibus biarticulados, eu tinha a função como cobrador olhar se não tinha nenhum passageiro deitado nos bancos ou debaixo dos bancos, que isso era muito comum. A pessoa deitava debaixo do banco, dormia ou escorregava, ou tinha morador de rua que entrava e dormia no carro, né, no ônibus, e passava desapercebido. Então a função do cobrador é fazer essa vistoria. E eu fui olhar, né? Ele falou, dá uma olhada lá no fundo, ver se não tem nenhum passageiro lá. Se não tiver, eu vou desligar as luzes e a gente recolhe o carro com a luz apagada. Eu fui, olhei banco por banco, ele estava com o carro parado, olhei, verifiquei 2 vezes, não tinha ninguém. Só que as luzes começaram a piscar. Depois a luz começou a voltar ao normal, né? Alguma coisa que estava na elétrica do carro. E ele começou a me contar que há alguns anos ele fazia a linha Praça da Bandeira, Lago do Socorro. Praça da Bandeira é o centro, aqui no centro de São Paulo, onde fica até o edifício Joelma, que tem um terminal de ônibus Bandeira ali, e o Lago do Socorro é na Zona Sul, no bairro de Santo Amaro. E ele falou que o cobrador dele tinha passado mal, e ele teve que recolher o carro. Na penúltima viagem, a garagem mandou ele recolher o carro, e ele estava fazendo esse caminho de volta, com tudo tranquilo, não tinha passageiro, não tinha ninguém dentro. Quando ele pegou a Avenida Santo Amaro, o sinal do ônibus tocou. Já era aqueles botões, não era mais a cordinha. Ele olhou pelo retrovisor e falou assim, deve estar dando algum curto. E o sinal, de novo, deram o sinal de novo, deram o sinal de novo. Ele parou o carro e foi olhar o que estava acontecendo. De repente, algum passageiro tivesse colocado um lápis ou um pedaço de madeira, alguma coisa. Já aconteceu isso comigo, trabalhando como cobradora. Ou um passageiro pegar um pedacinho de caixa de fósforo e segurar no botão para o botão ficar fazendo barulho. Então ele deduziu que isso tinha acontecido, foi lá, olhou, não tinha nada. Ele pegou e seguiu viagem. Seguiu a Avenida Santo Amaro, tudo. E ele foi pegar um trecho da Avenida João Dias, eu acho que é a Avenida João Dias. Ele olhou pelo retrovisor, como de costume, porque ele estava num carro biarticulado. Ele viu que o ônibus estava cheio de passageiros. Ele falou para mim, Renata, eu nunca vi uma coisa assim. Ele olhou de novo pelo retrovisor e falou que tinha muita gente sentada. Muita gente. E a luz do carro começou a piscar de novo, né? O ônibus começou a piscar a luz. Ele pegou e ele falou, não, isso é cansaço, porque eu já estou há mais de 10 horas, isso é cansaço. Ele pegou e foi andando, ele falou que evitou de olhar pelo retrovisor, mas não tem como evitar, porque ele tem sempre que olhar o motorista, olhar o fundo do carro, se está tudo bem, porque como tem aquelas juntas, elas podem dar algum problema, então eles têm que olhar. Ele falou que olhava e tinha gente. Quando ele olhava, tinha gente sentada, e eram pessoas assim que estavam olhando para a janela, como passageiros comuns. Ele pegou e falou, não, tem alguma coisa errada, gente, não é possível. Ele falou que começou a sentir muito medo. Ele olhava pelo retrovisor do ônibus e via a gente sentada lá no fundo. Aí ele pegou e falou que começou a rezar. Conforme ele rezava, dava sinal, como se alguém desse sinal para descer. Aquela luz do parada solicitada ficava piscando. Ele olhava pelo retrovisor, tinha gente segurando na catraca do ônibus. E as pessoas não olhavam para ele, as pessoas olhavam para fora, ou como se estivessem dormindo. Ele falou que nunca sentiu tanto pânico, tanto que ele parou na frente de um comércio. Ele teria que estar seguindo para a garagem, porque é tudo monitorado, né, pelo satélite. E ele parou ali e apertou o botão do pânico que tem nos ônibus. Quando algo acontece fora do comum, né, eles têm que apertar o botão do pânico para avisar a garagem. E aqui em São Paulo, a SP Trans, de que eles estão parando por algum motivo. Ele falou que parou e desceu correndo do carro, correu para dentro desse comércio, estava cheio de gente na porta, algumas pessoas foram socorrer, pensou que ele estava sendo assaltado, ele falou que não, que tinha assombração dentro do ônibus. Algumas pessoas caçoaram, outras levaram a sério, até que um rapaz de uma banca de jornal próximo entrou, e na hora que esse rapaz entrou dentro do ônibus, ele sentiu como se tivesse empurrado ele. E ele caiu aquelas escadinhas e vieram socorrer, ele bateu o braço, machucou o cotovelo, até que esse motorista falou que o rapaz machucou. Ele falou, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito ruim dentro desse ônibus. Ele falou, eu não falei? As pessoas começaram a acreditar, né? Aí ele ligou para a garagem e pediu um reboque, falou que o carro tinha dado pane, só que o motorista não pode sair de perto do carro enquanto o reboque não vem.
E ele falou para mim, ele falou, Renata, eu nunca senti tanto pânico na minha vida como eu senti naquele dia, né? E ele falou que conversou com não sei se foi o gerente da garagem, não sei, e pediu para mudar de linha. Realmente ele mudou de linha, foi essa linha que eu trabalhei com ele, que é uma linha mais sossegada, uma linha mais curta, né? E ele falou que foi terrível, e aí depois conversei contando com algumas pessoas que confiavam, porque ele falou que tem muita gente que ficava caçoando, falando que ele estava ficando velho já na profissão e tal, mas não era não, era assombração mesmo, e outros motoristas relataram a mesma coisa, de passageiros, o ônibus está sendo recolhido, e eles olham pelo retrovisor, né, para olhar o carro todo e tem gente sentada. Ou tem gente em pé segurando lá no ferro, segurando no banco. Não duvido não, porque essa pessoa contou uma pessoa que não jamais mentiria. E as pessoas lá nessa garagem tinham muito respeito por ele. Né, eu saí de lá, não tive mais contato com ele, mas uma pessoa de muito boa índole, uma pessoa de todo mundo gostava, né, e que era levado muito a sério. Até quem era cético começou a acreditar. Espero que vocês tenham gostado. E realmente essas histórias de ônibus, assim, de transporte público, é interessante, eu gosto. Quando ele contou, eu falei, não, vou ter que... Eu lembrei dessa história, eu falei, ter que contar pro Feliciano e para todos os inscritos. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Rogério, um amigo que já foi caminhoneiro há muito tempo, hoje ele já está aposentado, está tranquilão. Aí beleza, né? Aí já sentou na mesa, já paguei uma cervejinha para ele. Ele falou, tava lá em Cruzeiro, foi levar tomate, buscar tomate, alguma coisa assim. E dessa vez ele já nessa época ele já viajava acompanhado, essa época eu já não faz tanto tempo. Tava ele, o parceiro dele lá, o Manga Larga lá. Tava ele e o Manga lá, beleza, tranquilão, levando o caminhão tranquilo, caminhão bem, carga boa, rentável, estavam felizes, iam chegar lá, iam voltar carregados, dia tranquilo. E beleza, começou a escurecer, sossegado e tal. E eu anotei aqui, BR-307 aconteceu essa situação. Eles tranquilão assim, aí o amigo dele lá, né, o Manga, pegou e falou, pô, tirar uma aguinha do joelho, cara. A hora que der pra parar, para. Aí ele falou, beleza, né? Aí eles andaram mais alguns metros e tal. Tirou o caminhão da estrada, tirou até inclusive do acostamento, já foi para essa área, nesse espaço que tinha. Parou, o amigo dele desceu e foi. E segundo ele no começo ele estava tranquilo lá, mexendo no celular e tal, escutando um radinho. Ele viu que o cara não voltava, começou a se preocupar. Falou, caramba, foi né? Tirar água do joelho ou tá com dor de barriga? Aí ele pegou e desceu, falou, também vou tirar uma água do joelho também e vou ver o que tá acontecendo. Aí já desceu, assim e tal. A hora que ele chegou perto do amigo dele, o amigo dele falou, peraí, tem alguém aqui. Aí o cara falou, como assim tem alguém aqui? Tava tirando água do joelho e eu vi um vulto passar, aí pronto. Aí na cabeça dele era bandido, ladrão de carga, ladrão de batedor de carteira, assaltante que fica pra estrada aí fazendo maldade, né? Aí ele bateu a mão no bolso, tava com o celular, tava com chave e tudo, ficou mais tranquilo. Aí ele falou, vamos voltar aos poucos pro caminhão e torcer pra que não tenha nada lá. Aí eles saíram do mato assim, quando eles chegaram próximo do caminhão, eles olharam pra estrada, tava lá uma figura de um homem grande, uma capa preta, um chapéu preto, não dava pra ver muita face, mas o olho brilhava vermelho. Aí eles pegaram e falaram, caceta, que merda é essa? O amigo dele falou assim, e agora, Antônio? Então, vamos esperar. Se ele se mexer, a gente se mexe. Se ele não se mexer, a gente espera. E eles ficaram lá, encarando a figura lá um tempão. Aí a figura deu 3 passos e entrou pro outro lado da pista, pro mato também. Aí nessa eles correram pro caminhão e tal. A hora que eles estavam subindo no caminhão, eles escutaram um grito bem forte assim, e um calafrio bateu na nuca dos dois, e o caminhão não pegava, por nada. Nessa, a figura saiu de novo, atravessou de novo de um lado pro outro da estrada, e estava um pouco mais afastado, e no que entra na mata, virou e começou a ir em direção ao caminhão.
Foi pra pegar eles mesmo. Aí o caminhão deu partida, perna pra quem tem. Aí eles saíram, o caminhão pesado demorou a sair, e a figura deu uma aceleradinha pra tentar pegar eles e tal. Não alcançou e fugiram. Aí chegando na cidade que ele ia lá, próximo de Cruzeiro e tal, ele comentou a situação com o pessoal de lá. O pessoal também falou a mesma coisa. Comum, se a assombração fica aí na pista direto, já chegou a atacar literalmente as pessoas, tem gente que já viu até voando esse negócio aí. Resumindo, ele também não foi mais para aqueles lados, ele já andava acompanhado e se passasse por perto, que fosse 300 km, ele já não descia do caminhão, segundo ele. Tamo junto, até a próxima. Há um tempo atrás, eu, meu pai e meu irmão, nós tínhamos um caminhão. Trabalhávamos de sociedade, né? Eu saí aqui de Balneário Camboriú, né? Meu irmão e meu pai carregaram um caminhão e eu ia levar uma família, fui levar uma família até a cidade de São Bento do Sul. Chegamos lá já à noite, né? E tava uma chuva. A sorte tinha bastante gente lá para ajudar a descarregar a mudança e tal. Descarregamos tudo rapidão. Eu recebi e pau na viola de novo para voltar para Balneário Camboriú quanto antes, mas lógico, com muito cuidado, porque estava chovendo muito. Chegou uma parte ali, saindo já da cidade de São Bento do Sul, próximo da serra, tem uma parte assim que começa uma descidinha e emenda com uma subida, mas você enxerga bem assim a descida e a subida, sabe? Enxerga longe. Então, quando eu peguei essa parte da descida, eu observei, né? Eu estava dirigindo, então a gente, quando está dirigindo, presta atenção em tudo que está ao redor ali, é normal, né? Até caminhando, os olhos ficam pegando movimento aos arredores, né? Eu observei que tinha uma pessoa caminhando no acostamento, a uma certa distância, né? Só não dava para identificar o que era, se era homem ou se era mulher, porque estava longe, né? Mas dava para identificar que era uma pessoa caminhando no acostamento. E eu fui me aproximando. Quando eu tava mais ou menos aí uns 50 metros dessa pessoa, já vou explicar, a pessoa simplesmente pegou e entrou. Eu, na minha cabeça, que era algum carreiro, alguma entrada de alguma casa ali na beirada da rodovia, né? Mas não, quando eu cheguei bem nessa parte ali, eu até corri o olho, assim, pra ver, como é que essa pessoa entrou aqui se é um barranco? Era um barranco, não tinha como a pessoa ter entrado ali. E nem subido, porque era um barranco alto, sabe? Eu só olhei, observei e vi que não tinha nada, ninguém, mas na hora eu não pensei, ai meu Deus do céu, o que é isso? Nada, não, agi normalmente, virei a atenção novamente pra estrada e fui. Só que nesse momento que eu direcionei a visão para a estrada, sabe, a gente tá aqui, ó, olhando assim para frente, mas a nossa visão tá aqui, ó, nas laterais também consegue se observar. E foi nesse momento que, enquanto eu tava dirigindo, olhando a estrada, eu percebi ao meu lado, no banco do carona, eu não consegui identificar uma pessoa completa, porque tava escuro dentro da cabine, né? Mas na parte assim, da parte das pernas, porque na rodovia, nessa parte ali, como era a saída de cidade, então ainda havia postes. Então, no momento que passou por baixo de um poste desse, que pegou a claridade, entrou na cabine, deu aquela claridade nas pernas e mãos. A pessoa estava sentada assim com as mãos nas pernas, as duas mãos assim nas pernas. Foi uma coisa assim muito rápido, assim, sabe? Eu não cheguei nem a virar o pescoço, eu simplesmente mantive a atenção na estrada e observei aquela só com um canto de olho, sabe? Que um par de pernas e um par de mãos sobre o colo. Fiquei assustado, me tremeu as pernas, gelou, baixou minha pressão. Depois eu fiquei só pensando, né, gente? O que poderia ser aquilo? Talvez uma pessoa que morreu atropelada ali, pedindo carona, não sei, pode ser. Senti medo, mas é sobrenatural, porque eu tava sozinho no caminhão. E aquela figura apareceu e ao mesmo tempo sumiu. Uma coisa cabulosa. Hoje, pensando assim, né, passa diversos tipos de coisas na cabeça, mas não tenho explicação. Porque olhando, é isso que eu falo, me arrepio, galera. Isso me arrepia. Nossa, vocês não vão conseguir ver. Mas eu me arrepio tudo quando eu lembro, ó. Esse foi sinistro, esse me arrepiou mesmo. E pra voltar, galera, nossa, pra voltar eu fiquei assim, gelando, sabe? Dizem, tem que ter medo dos vivos, os mortos não podem fazer nada, o espírito...
Ah, pode até falar isso, galera, mas que arrepia, e a cabeça depois que você sente essa sensação de medo, essa sensação que você gela a espinha, vamos dizer assim, você não consegue pensar, tem que ter medo dos vivos e não ter medo dos mortos, porque assim, ó, é uma coisa que, digamos, vamos supor que já morreu, como é que voltou? Então é isso que causa o medo nas pessoas, é um sobrenatural, é algo que não tem explicação. Por isso que a gente tem o medo. Cara, me arrepiou muito, cara. Aquela cena ali, até hoje eu lembro, assim, como eu falei pra vocês, foi uma sensação estranha. Não sei, nunca mais vi. Tamo junto, valeu. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo tem o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Assim vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, amigos, que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.